Joia, tô entrando Bem-vindo. aqui. Peraí. Pô, que Estamos legal poder aqui. falar com você. Deu uma pequena atrasadinha aqui, que eu estava Ah, avisando para os meus seguidores. Eu fiz uma micro live direcionando o pessoal aqui para o Insta da Go Outside. Prazer estar com vocês aqui. maravilha, o prazer é nosso. Eu dou as boas-vindas também para os seguidores do Laurence Waba, que estão aqui com a gente ao vivo na Go Outside. Laurence estava contando para eles que você é o nosso terceiro convidado de uma série que a gente está fazendo de lives aqui na Go Outside para falar sobre esse momento, que é um momento super importante, especial para todo mundo, para a gente pensar novos caminhos, para a gente refletir um pouco sobre estar voltados para dentro, sobre gostar muito de estar lá fora. Então, eu começo essa live te perguntando como é que tem sido esses dias de confinamento aí. Eu sei que você ficou 40 dias sem sair de casa. Como é que foi? Pois é, começou de um jeito estranho, como começou para todo mundo, né? Acho que todo mundo foi pego de surpresa pela velocidade dos acontecimentos. A gente pensar que a gente está agora no comecinho de maio, no Réveillon, o Covid parecia um negócio de outro planeta, de tão longe que estava. Sim. E eu, né, a gente não imaginava, de repente, e quando ele chegou, eu estava explorando uma região muito remota na fronteira do Mato Grosso do Sul com a Bolívia, na Uhum. Serra do Amolar do Pantanal, e estava com o pessoal do Instituto Água mapeando novas áreas, sem telefone, sem internet. Então, os meus pais decidiram com a mãe dos meus filhos que era mais seguro levá-los para o interior, onde ela mora, numa área verde, já que a escola está sendo à distância mesmo, né? Normalmente Uhum. eles moram comigo. E aí eu tive toda uma complicação logística, muita gente acompanhou aí no Insta a novela que foi voltar para casa, porque, enfim, a Azul cancelou o voo 2 vezes, tinha um boato de que haveria fechamento de divisas de Estado. Então, de repente, eu cheguei em casa sem entender muito bem o que estava acontecendo e procurei ficar o mais isolado possível aí durante o período da quarentena, saindo só quando era essencial Uhum. mesmo, usando máscaras e tal. Enfim, tomando todos aqueles protocolos, Uhum. mas foi assim, fui bem estrito em seguir a quarentena, né? Eu imagino que você já tenha ficado isolado em lugares isoladíssimos do mundo e tenho certeza que não é uma experiência igual a que você está vivendo agora, que nós todos estamos vivendo, até porque estamos todos, pelo menos, vivendo uma mesma condição ou parecida, né, de confinamento. O que que você acha que você pode ter trazido para dentro agora da sua casa, dessa sua experiência de estar isolado em lugares inóspitos, sozinho, no meio da natureza? Aí eu acho que a principal questão é que assim, a gente é muito pequeno frente ao poder da natureza. Normalmente eu vivencio isso com os macrofenômenos, né? Vamos dizer, por exemplo, uma expedição para filmar baleia na Noruega, entre um tempo ruim, horrível, uma tempestade, a gente tem que se refugiar num barco, num fiord fechado e lá ficar por uma semana até o tempo acalmar ou uma tempestade, uma ventania, uma coisa assim. E Uhum. agora é o oposto, né? Um micro animalzinho, um vírus invisível ao olho nu, que nos coloca no nosso devido lugar de quão ínfimos nós somos perante Uhum. a natureza. Eu acho que o aprendizado que quem faz muita atividade outdoor tem é essa resiliência de saber que a natureza é muito maior que a gente e Sim. se a gente for enfrentar ela, a gente corre um risco muito grande de morrer, simplesmente. E ninguém quer morrer. E nem quer que os nossos seres amados fiquem doentes, morram. Então a gente aprende com a natureza a se preservar, a ser resiliente e se curvar frente à força dela. Sim. Você está com saudade de viajar? Eu imagino que sim. E a Nossa. gente não sabe como é que vai ser viajar num futuro próximo. Talvez daqui a muito tempo, todo mundo tenha mais uma liberdade próxima do que a gente sempre teve até o momento, mas o fato é que a gente está preparado para viver uma dificuldade mesmo de deslocamento aí pelo mundo. Você já pensou, como é que vai ser isso no seu trabalho? Qual vai ser o seu próximo destino? E de que jeito você vai conseguir fazer o que você sempre fez? Nossa, eu pensei muito pelo seguinte, eu tinha um projeto que começava agora 10 de maio, ontem. Domingo ontem eu estaria voando para a Indonésia para refazer
a volta ao mundo que eu fiz há 25 anos atrás, o meu projeto Em Busca dos Grandes Tubarões. Eu tinha até um patrocínio que há um mês e meio, mais ou menos, ele estava engatilhado, já tinha um comprometimento verbal, não tinha ainda assinado o contrato. Eu estaria saindo ontem para ir para a Indonésia, Bahamas, África do Sul, Havaí, enfim, dar uma bela volta ao mundo. Foi cancelado o projeto e vários outros, está tudo sendo reformatado. A gente não sabe quando a gente vai entrar num avião, né? A semana retrasada eu recebi um convite de uma instituição internacional muito grande para dirigir 2 filmes. Os caras me passaram um tempo de filmagem, a pauta, o cachê. Eu falei, ok, but when? Não temos ideia da data. Bom, pelo menos já tem uma perspectiva quando Tem for uma possível. perspectiva, mas eu dependo, porque é para fazer junto Claro. com uma equipe gringa que a gente não sabe quando eles vão entrar no Brasil. Então, Sim. assim, eu acho que a única coisa que nós brasileiros temos de reconfortante nessa situação é que o Brasil é um mundo, né? O Brasil é um universo. E assim, eu tô querendo aproveitar esse castigo, entre aspas, né? Porque eu tenho falado que a mãe natureza nos pôs de castigo. Igual quando criança faz uma bobagem. Vai pensar. A gente... Vai ali no cantinho vai pensar. pro seu quarto pensar. Agora a natureza falou isso com todos nós, todas as idades. Vão pro seu quarto pensar. Então, quando eu estou pensando aqui no quarto, assim que diminuir aí a curva e for recomendado aí pelas autoridades que a gente puder circular internamente, eu quero executar trabalhos no Pantanal, na Mata Atlântica. Eu tenho aí um projeto muito bacana no Pantanal, região que eu frequento desde a adolescência, enfim, que é parte da minha carreira. E vai ser isso. Saudades de viajar? Muitíssima. Mas a gente precisa preservar as nossas vidas, a nossa saúde acima de tudo, né? Sim, com certeza. E você falou um pouquinho agora de Tubarões, e Tubarões é uma marca registrada de Laurence Waba, o cara mais conhecedor desses bichos que assustam tanto a gente e fascinam também. É você, o primeiro brasileiro a filmar um tubarão branco e depois um expert em várias espécies de tubarão. Quando você lançou seu livro em 2006, ele é fruto de 10 anos de trabalho aí de pesquisa. Um dos seus objetivos era desmistificar essa pecha de assassinos dos tubarões. O que mais você descobriu de muito surpreendente desses animais que a gente acha que conhece? Bom, em primeiro lugar, eu não diria jamais que eu sou quem mais conhece de tubarões. Eu tenho uma experiência prática. Não, veja bem. Eu sou amigo deles. Eu tenho mais de 1.000 mergulhos com eles, 1.200 mergulhos com mais de 50 espécies de tubarão. Já saí da gaiola. O conhecimento prático eu tenho, mas existem os grandes pesquisadores que têm o conhecimento teórico e juntos a gente consegue fazer os filmes e, enfim, e passar as mensagens, né? Agora, o que eu acho neste momento tão difícil que a gente está vivendo, o que é bacana é a gente pensar que os tubarões, pelas condições de que eles foram se adaptando a muitas mudanças. Os primeiros ancestrais dos tubarões, eles são anteriores aos grandes dinossauros. Tinha tubarão no mar antes de existir Tiranossauro Rex em terra. Já passaram milhões e milhões e milhões de anos que os tiranossauros foram extintos e os tubarões continuam no mar. Existem pesquisas que mostram que quando você injeta substância cancerígena, o sistema imunológico do tubarão responde muito melhor que o nosso e a evolução do câncer é tremendamente mais lento ou não ocorre. Então, assim, o que eu mais aprendo com eles é ter essa resiliência, essa resistência, né? E saber se o planeta está lá, vamos se adaptar às mudanças, senão a gente vai deixar de fazer parte dele. E eu acho que esse talvez seja o grande ensinamento que esses animais tão incríveis nos passem. Que embora tenham sobrevivido a hecatombes e mudanças climáticas e glaciação, hoje eles são ameaçados, né, Marie, pelas nossas ações. Isso é uma pena muito grande de ver que o excesso de pesca, a ação do homem, pode exterminar um animal que está aqui no planeta há 400 milhões de anos. Sim. E em termos de personalidade, se fosse definir a personalidade de um tubarão, quais seriam esses adjetivos para defini-los? É muito difícil, porque eu vou dizer uma coisa para você, assim, eu vou te colocar na minha posição do difícil, falando o seguinte... Marie, que são muitas espécies, né? É exatamente isso que eu ia falar. Se eu faço, Marie, me define a personalidade de um cachorro. Sim, talvez o labrador seja uma, o Rottweiler outra, né? Então,
eu acho que a grande dificuldade é pela variedade de espécies. Claro. Mas, em geral, são animais cautelosos, ao contrário da fama. Antes dele te atacar, ele vai te circular, ele vai te olhar. Ele é um animal cauteloso e acho que por isso é que ele sobreviveu 400 milhões de anos, né? Ele pensa. Antes de Não sei agir, se é por ele estuda muito. Eu não sei Claro. se é por pensamento ou por instinto, mas ele tem cautela. Ele observa, com certeza ele observa. Você introduz um elemento novo, mesmo a gente querendo filmar, coloca um balde com isca, por exemplo, para atrair o tubarão. Uma prática que é até meio controversa, mas às vezes a gente usa quando tem permissão e está numa área onde isso é legal. O bicho não vem direto na comida. Ele vem, ele olha você, ele olha o balde, ele passa a uns 5, 6 metros de distância, dá uma volta, passa um pouquinho mais perto. Então, não sei se é pensamento, mas ele observa bem. Certo. E durante o seu trabalho, você teve um bloco durante vários anos no Domingão do Faustão, que era o Domingão Aventura. E aí foi uma oportunidade muito bacana de levar para um público super amplo vários temas que não são temas do alcance de todo mundo, de natureza, de meio ambiente, enfim, de animais. São coisas que, para a gente que gosta mais de natureza, podem ser temas mais próximos, mas para a maioria das pessoas não é. Naquele período, quais eram as curiosidades mais comuns das pessoas, assim, do público leigo geral, assim, que chegava até você? Bom, primeiro, mas eu só queria falar uma coisinha que assim, eu sou muito grato ao Fausto Silva de ter aberto esse espaço num domingo, num programa de entretenimento. E é importante ressaltar que eu saí, mas o quadro continua hoje com o João Paulo Krajewski e com o Christian Dimitrios. O Cris era meu assistente, o João entrou perto, então eles continuam levando essa mensagem, né? Eu fiz 58 domingos, né? Tipo 55 ao vivo, que é uma doideira você entrar ao vivo falando para milhões de pessoas. Sim. E uma coisa que o Faustão me falou no primeiro domingo que eu ia entrar no ar, e eu nunca mais esqueci, ele falou assim, olha, Laurence, eu vou te fazer umas perguntas meio bobas, mas o nosso público é extremamente heterogêneo. Acabou o jogo de futebol e a gente está entrando para milhões de pessoas que tem desde um PhD da USP que estava assistindo o jogo do time dele, até a Dona Maria no interior do Acre, que de repente não teve o mesmo acesso à educação. Enfim, o Brasil chegava o Brasil profundo. Para todo mundo, de classe A a E, com os mais diversos interesses. Então, eu acho que assim, existiam curiosidades. Eu nunca vou esquecer, por exemplo, no Domingão, eu tinha ficado com a Mir Klink na Antártica, né, para falar em isolamento. Ele é o mestre, né? Passou um ano isolado lá na Antártida. E eu tinha chegado da Antártida com ele, todo orgulhoso, mostrando imagens de pinguins, e chegou a pergunta: dá para comer pinguim? Aí você olha e fala: meu Deus. Mas depois você para pensar um pouco e fala: peraí, mas os nativos maori da Nova Zelândia comiam pinguim antigamente. Quer dizer, minha primeira reação foi até preconceituosa, de esnobar a pergunta, e de repente falar: não, pera lá. É pertinente, né? A pergunta é melhor, é mais inteligente do que eu. Quer dizer, hoje eu penso que a Antártica é um santuário declarado, né, o Tratado Antártico proíbe caçar e consumir qualquer animal lá dentro, embora por muitos e muitos anos a indústria de baleeira japonesa não respeitou. Mas, enfim, as perguntas eram as mais diversas. Agora, o que eu queria te dizer, independente das perguntas, o prazer de você poder falar com milhões de pessoas. Por exemplo, domingo que eu mostrei uma tartaruga comendo uma água-viva, e depois mostrei a imagem de um saco plástico embaixo d'água, e falei, gente, a tartaruga pensa que é uma água-viva, come aquilo e morre engasgada. São 40 milhões de pessoas tendo essa informação pela primeira vez, né? Se 1% parar de jogar plástico na praia, a gente vai ter uma redução incrível. Se 20% forem tocados pela mensagem, é maravilhoso. Então, foi uma experiência muito importante. E também profissionalmente, porque ele deu muito destaque aí para minha carreira. E, enfim, eu sou muito grato a esse período. E eu fico muito feliz de que eu tendo saído, seguindo hoje a carreira em TV por assinatura e tal, saber que o Cris e o João estão dando continuidade a esse canal de comunicação. Porque o Faustão, você pode gostar ou não gostar dele, mas ele é um dos comunicadores de massa mais populares desse país, fala com um público imenso e a mensagem consegue chegar no público. Isso é muito bacana.
Sim, para quem ama a natureza, ter um alcance desse é um super privilégio e a gente sabe que é fundamental, que é importante pra caramba. Você, nesses 28 anos de carreira, 17 documentários, 80 episódios de séries, 600 reportagens para TV, coisa pra caramba, né? E E os primeiro de 17 já tudo, viraram 20, eu que não atualizei o site. O ano então tá passado na eu hora. fiz os dois para o Museu do Smithsonian, que é o maior museu do mundo. Vai Aham, passar em centenas de países pelos canais Smithsonian, aham. e também para outros distribuidores internacionais. E fiz também o meu longa de cinema, ou Todas as Manhãs do Mundo, para as crianças. Sim, eu vou chegar nele também. De 2017, a gente teve até a honra de passar uma versão reduzida do Todas as Manhãs do Mundo no nosso No Rock festival Rock Mountain. Spirit. Foi a primeira exibição que eu saiba, mesmo que não inteira, né? A gente fez uma versão mais curta, mas passou lá Foi no muito Rock legal. Na Spirit. Foi muito verdade, legal. a exibição, como era o festival, né, da Go Outside Rock Spirit, né, junto com Rock Spirit, cinema de aventura, foi o Em Busca de Todas as Manhãs do Mundo. A gente fez um Isso. grande making-off, mostrando a aventura minha e da equipe francesa de filmar aí no Ártico, Amazônia, deserto, savana, deserto do México, savana da África, enfim. Foi uma Uhum. volta ao mundo para mostrar o amanhecer. Pois é, e aí, bom, foi o seu primeiro longa, você fez uma porção de outros trabalhos, muitas coisas para TV e tal. Primeiro, eu queria saber qual é o gosto diferente de fazer um longa-metragem, dizer, você tem um M também, que eu sei que é compartilhado com outros diretores aí que participaram do projeto, mas você era o nosso diretor brasileiro nesse M, que é um super prêmio, né? Qual é o gosto de fazer um longa-metragem? É diferente? O processo é o mesmo? Às vezes nasce de uma série, mas como é que é? Então, são duas coisas. Primeiro, a coisa de você ter aquela magia ritual, que a pessoa sai de casa, entra numa sala escura e vê suas imagens numa tela gigante, já é maravilhoso, já é uma sensação incrível. Mas o privilégio de ter sido feito para crianças, Uhum. sabe? Eu ia no cinema várias vezes, sentava lá na frente e ficava um filme para trás, com dor de pescoço, só para ver a Pra ver a reação reação. da criançada. Então, isso foi sensacional. E o processo, eu costumo dizer assim, pessoal, que o que eu fazia no Faustão é igual se eu escrevesse para um jornal. Você Uhum. escreve, o negócio tem um alcance enorme, mas é relativamente superficial. Meus Uhum. programas de TV são como escrever para uma revista. Já tem um pouco mais de cuidado, é um pouco mais de informação, a pessoa lê, guarda, dali um tempo ela fuça a revista, outro pega, então a coisa fica mais tempo. E aí fazer para o cinema é como escrever um livro, porque a Uhum. obra realmente fica perene e tem um cuidado, uma grandiosidade muito maior. Todas as Manhãs do Mundo envolveu 73 pessoas na pós-produção. Eu tinha Uhum. esse número de produtores, músicos, corretor de cor, o cara que mixa, o cara que faz efeito, o roteirista, a montadora, que é a Tatiana Loman, que é muito amiga minha, fez FAAP comigo, foi co-diretora, além de montadora do filme. Então, assim, é Uhum. uma turma. Só de roteiristas eram dois, o Rubens Revold e junto com... Nossa, agora me fugiu o nome, que é o dupla dele de roteiro há muitos anos. E Uhum. aí tinham consultores científicos para garantir que as informações que eles punham em forma de poesia estavam corretas cientificamente. Então tinha um momento que, para discutir um parágrafo do filme, tinha 7 pessoas numa mesa, eu começava a rir e falava, gente, 7 Você pessoas nunca para viu. ver. Você sempre foi um cara, um homem só, né? Um time de um homem só, fazendo um pouco de tudo para os seus trabalhos. De repente, você se viu com uma equipe grandona ali. É uma equipe muito grande, mas muito bacana, porque a contribuição de cada um. E aí teve a magia do Ailton Graça e da Letícia Sabatella, que fizeram as Na vozes do narração. sol e da água, que era o pai e a mãe da vida na Terra. E até Uhum. essa metáfora ela foi discutida com os consultores, com Marcelo Scaff e os demais consultores Uhum. científicos, porque só existe vida na Terra porque a gente tem o Sol na distância certa e água em estado líquido. Se fosse Uhum. mais perto, o Sol ia ser quente demais, se fosse mais longe, ia ser frio demais. Então, até essa brincadeira de que o Sol e a água são o pai e a mãe, ela é pensada tanto no nível lúdico para chegar a mensagem às crianças, quanto no nível científico para garantir que a gente não passe informações erradas. Então foi muito legal. Eu gostaria muito de fazer outros longas. Já tem aí um projeto
em andamento no Pantanal, mas daí vai ser uma experiência mais visual para a família toda. Ia começar agora esse ano, com a pandemia desarticulou toda a Agora questão. ninguém sabe. Ninguém sabe, toda a questão financeira, captação de recursos, tudo está tudo muito complicado, né? Eu tenho uma curiosidade que é você já só em Todas as Manhãs do Mundo você já teria tido contato com uma infinidade de espécies de animais que, enfim, que nós todos, nenhum de nós vai ter nunca na vida. Além dos macacos, né? Quando a gente pensa no animal mais próximo da gente, a gente imagina os macacos. Mas a gente sabe que os animais são tão complexos, têm tantas características diferentes, que eu fico pensando, será que não tem um outro animal que também se parece com a gente, seja no modo de viver, ou de encarar, ou de construir uma comunidade? Você já viu algum outro animal próximo da gente, mais do que o macaco, tanto quanto, sei lá? Olha, eu adorei essa pergunta, Marie, porque assim, eu tenho duas respostas diferentes, então eu vou responder A e depois responder B. Tem um Tá. grande documentarista francês que chama Emmanuel Priou, é o cara que fez a Marcha dos Pinguins, subiu Sei. naquele tapete vermelho que ganha aquela estátua dourada careca, né? Que Ganhou o Oscar. ele produziu o seu filme, não foi? Ele é coprodutor do meu filme também. Isso. Mas quando ele fez a Marcha dos Pinguins e ganhou o Oscar, ele falou uma frase muito interessante que ele disse que a natureza e as imagens de natureza acabam servindo como espelho para nós. Então, muitas pessoas viam a Marcha dos Pinguins e se projetavam nessa luta pela sobrevivência dos pinguins contra o inimigo invisível, que era o frio. E aquilo ficou na minha cabeça, porque a natureza, enquanto nosso espelho, muitas vezes, por exemplo, eu postei há um tempo atrás uma foto de uma ursa, que foi um dos momentos mais tocantes que eu já vivi na natureza, porque ela estava com filhote e estava com um olhar muito maternal. E aí eu recebi um comentário no Face. Ah, ela está muito triste nessa foto. E eu falei, imagina, ela não tinha nada de triste. Ela estava plena com o filhote dela. Será que não é você que está triste? E aí a pessoa que comentou escreveu, eu estava realmente muito triste. Então, uma das questões é que nós temos essa tendência a se projetar na natureza. Dito isso, a minha outra resposta, que é mais a que você está esperando ouvir, que é fantástica, é assim, muitos animais têm coisas em comum com a gente. Mas o que me emociona muito, e é evolutivamente, biologicamente muito distinto de nós, são as baleias e golfinhos. Os núcleos familiares, os cuidados de mãe com filho, a sofisticação na hora de transmitir conhecimento é extremamente emocionante. Eu me projeto muito. Por exemplo, eu fiz um documentário muitos anos atrás chamado Ilha dos Golfinhos, em Fernando de Noronha, onde eu passei 4 meses vivendo na comunidade de golfinhos, até o ponto de que eu fui aceito. O único humano que era realmente aceito era o pesquisador José Martins Júnior, que ficava lá diariamente. E ao longo desses 4 meses, ele chegava a deixar os bebezinhos comigo e se afastarem. Você observar de dentro os cuidados dessa comunidade. Hoje, por exemplo, eu tenho 2 filhos adolescentes. Eu lembro até hoje, um dia que eu estava nadando, e 2 golfinhos jovens, veio um de cada lado, e eles fizeram assim, me bateram em mim ao mesmo tempo. Tipo, eles combinaram, eu capotei. Falei, que isso? Trollaram. Hoje. Então, acho que o golfinho e esses mamíferos marinhos, por serem animais muito inteligentes, muitas vezes eles nos surpreendem pela semelhança com as nossas atitudes, Marie. E uma outra curiosidade também é sobre os animais em extinção, que estão em risco de extinção, né? Primeiro, eles têm uma percepção de que eles estão em extinção, em risco de acabar, para que eles possam, de alguma forma, se proteger disso, como a gente talvez esteja fazendo um pouco agora. Isso oferece, para isso que a gente está vivendo, oferece um super risco, e a gente, de alguma maneira, está aqui tentando sobreviver e poupar as próximas gerações. Os animais sabem disso? Eles podem ensinar para a gente alguma coisa nesse sentido? Eu não sei se eles podem ensinar, mas a gente pode aprender. Na verdade, por exemplo, eu tenho feito muita... Durante essa pandemia, ficado muito sozinho. Agora meus filhos estão comigo, mas eu fiquei 40 dias, eles estavam com a mãe no interior do estado, agora vão ficar 2 semanas aqui, 2 lá. Eu fiquei quase 40 dias em retiro, né? Absolutamente só. E aí eu estou fazendo alguns cursos por internet, tenho procurado meditar, fazer yoga. E todas essas linhagens orientais, que têm uma consciência um pouco maior, falam que o nosso sofrimento ele vem, na sua grande maior parte,
ou por projetar o futuro, ou por lembranças do passado. E que o segredo para se desprender do sofrimento é viver o agora, né? Viver o presente. E acho que essa é a grande lição dos animais, porque eles não têm essa consciência, né? Ontem foi Dia das Mães, eu dei uma furadinha na quarentena, fui lá buscar os meus filhos, tomando todos os cuidados, com máscara e tal. E aí eu fui levá-los para passar o dia com a mãe. E aí a gente tem uma cachorrinha que está lá, porque lá é verde, é mais seguro, não tem esse estresse de ficar passeando, limpando pata, com essa história toda do coronavírus. E ela curtiu o dia plenamente e depois nós voltamos aqui para São Paulo. Agora veja, se fosse um humano, ele não ia curtir intensamente aquele encontro, projetando a separação que ocorreria no dia seguinte ou as saudades que ele sentiu nas semanas anteriores. E o cachorro não. Então, acho que essa inocência que os animais em extinção também têm, eles estão preocupados em sobreviver, né? Seja 1 milhão de gafanhotos comendo uma plantação que não tem nenhuma consciência de extinção, ou seja, sei lá, um verme raríssimo que talvez seja o último da espécie. Ele está preocupado em sobreviver e arrumar um parceiro para acasalar e reproduzir a espécie. Ele vive aquilo e o momento presente. Então, ele vai sofrer muito menos do que a gente tem sofrido, ainda mais nesse momento de pandemia, né? É verdade. Vale a gente pensar nisso. Eu vou agora te fazer algumas perguntas mais relativas ao meio ambiente. A gente, desde o ano passado, está vivendo vários sustos, né? Não só esse agora da pandemia, mas em agosto de 2019 a gente ia pegar fogo, o mundo inteiro se comover com isso e se envolver nessa questão, e várias questões novas surgiram desse evento que foi, enfim, foi um aumento de 120% a mais de desmatamento em relação a 2018, em 2019. E agora mesmo, na sexta-feira, a Folha de São Paulo noticiou um dado do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de um aumento de 64% no desmatamento em relação a abril passado. Então, isso representa 1.202 quilômetros quadrados de áreas de florestas desmatadas. E a gente soube, a duras penas, no ano passado, que o desmatamento está diretamente ligado àquelas queimadas que assolaram a nossa floresta, né? Então, infelizmente, a gente segue tendo uma política super fraca no sentido de proteger aquelas terras, não tem fiscalização. Agora, com a pandemia, isso se agravou, porque os fiscais não estão também podendo exercer o seu papel, os poucos que estão ali. Então, queria saber, o que você acha que seria uma combinação de fato eficiente para a gente conseguir recuperar alguma coisa, não estou nem falando da floresta, mas recuperar um pouco da ação ali, né? Qual seria uma combinação eficiente de atitudes e medidas para a gente proteger a floresta? Olha, como eu disse, eu estou fazendo yoga e meditação, e um momento como esse a gente precisa da yoga e da meditação, porque sabendo do que eu sei, não explodir, começar a falar palavrão, pensar até em atitudes mais radicais, é muito difícil. É muito difícil. Então, a primeira coisa, quando você fala esses números de quilômetros e tal, eu me sinto igual quando eu assisto alguém na internet falando o número de mortos. Mas não é número, por causa do Covid, não é número. É mata, é vida. Não é número de Covid, são pessoas que têm famílias, que amam. Então, independente do número, nós estamos vivendo uma catástrofe no meio ambiente. Todo mundo sabe, procura evitar de falar de política, mas o marginal que está no Ministério do Meio Ambiente não pode continuar lá. Se você é uma pessoa de direita, que você acredita nesse governo, você tem todo o direito, mas então acredite na promessa de campanha deste governo, porque eles disseram que não iam ter corruptos. E o senhor Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, ele é condenado, não é que ele é suspeito, ele é condenado por crime ambiental. Então, se você é de direita, está aí na porcentagem que ainda apoia o presidente da República, exija que ele cumpra a promessa dele de não ter corruptos. Se você não é apoiador desse governo, saiba que o grande perigo desse cidadão, desse marginal, condenado na justiça, por isso que eu estou falando marginal, não é agredir,
ele Sim. falsificou o mapa ambiental e foi condenado na justiça. Ele entrou com um plano de desmonte ambiental terrível, terrível, porque ele é nocivo até para a economia. Porque ao questionar o Fundo Amazônia, ao brigar com o governo da Noruega, com o governo da Alemanha, ele cria uma resistência aos produtos brasileiros no mercado exterior. Mas o grande problema ainda não está aí. O grande problema é que no escuro, né, enquanto o mundo inteiro está, e o Brasil inteiro sofrendo com essas mortes das pandemias, ele vai pondo decreto atrás de decreto. Então, vai se votar agora a tal da MP da grilagem, que, se aprovada, vai anistiar um monte de grileiro. Agora o Ministério Público está recorrendo, mas ele anistiou invasores da Mata Atlântica agora, no meio da pandemia. E o pior de tudo, eu posso falar, porque eu não sou funcionário, eu conheço a galera que está na linha de frente. Eu não vou citar unidades de conservação para não comprometer esse pessoal, mas do Chuí ao Oiapoque, do litoral ao Amazônia, eu estive em unidades em todos os biomas do Brasil e não existe um funcionário do ICMBio ou do IBAMA que possa elogiar esse canalha que está acabando com o verde do nosso país, entendeu? Então, dói no coração você ver, por exemplo, o programa Fantástico da Rede Globo mostrou uma ação linda do IBAMA fazendo fiscalização na Amazônia para tirar madeireiros clandestinos, grileiros de terra, garimpeiros e proteger, porque era terra indígena, proteger os indígenas da entrada de Covid lá dentro. O que o governo fez? A matéria foi no domingo. Na segunda, o Olivaldi, que era o chefe de fiscalização, foi exonerado. E na semana retrasada, quando baixou o pano, os fiscais foram exonerados. Os caras foram despedidos por arriscar a vida para proteger a natureza. Gente, isso é dado. Isso não é ser de esquerda ou de direita. Isso é ser para frente ou ser para trás. A esquerda tratou muito mal a Amazônia. O Belo Monte, o que o PT fez com a usina de Belo Monte, de destruir no coração de Altamira, lá no Pará, aquela floresta, para criar energia elétrica, não para casas das cidades brasileiras, para criar energia, para explorar mais alumínio e bauxita na Amazônia, isso é crime de lesa pátria. Por mim, gente, olha, eu não vou nem falar de política. Por mim, toda essa galera do PT, independente de mensalão e tal, tinha que estar na cadeia só por Belo Monte. E essa turma de hoje tem que estar na cadeia por causa do desmonte ambiental que eles estão fazendo nos órgãos ambientais do nosso país. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não se exaltar. Já me exaltei um pouquinho, mas assim, eles estão destruindo a natureza. E é muito doloroso. Eu estava no Pantanal agora, mês de março, quando começou a pandemia, tive que ser evacuado de lá, e já tinham as primeiras queimadas, gente. As queimadas no Pantanal começam em agosto. Esse ano a gente está com uma seca recorde no Paraná. Essas queimadas, e o que mais ecoa na minha cabeça e me dá convicção de que eu estou falando tem lógica e tem sentido, é que se vocês assistirem de novo aquela matéria do Fantástico, tá no site do Fantástico, o invasor da terra indígena, ele cobra o presidente da República. Ele fala, o presidente disse que ia apoiar a gente e que não ia marcar mais terra abertamente, indígena. Abertamente. Sem a consciência de toda essa que a gente tem, dos movimentos políticos. Ele fala na pele. Então, esse discurso intolerante, progressista, esse discurso contra as ONGs, esse discurso pró os garimpos, este discurso, ele ecoa. E aí o pessoal lá no mato, onde o Estado não está preservado, onde o Estado não está presente, ele acaba sendo replicado, né? Porque não tem Estado lá no meio. Eu já fui em lugar da Amazônia que não tem Estado. Sim. E isso também esbarra na questão indígena. Peraí, desculpa te interromper. O Marcelo Mori entrou aqui e escreveu discurso fake. Eu quero que você me dê um dado do que eu falei que seja fake. Porque eu tenho certeza absoluta que cada palavra que eu falei, eu te justifico. Entre em box ou outbox, eu te chamo para um debate, pra você dizer uma frase que eu falei que é fake. Eu chamei o ministro de criminoso porque ele é condenado na justiça. Igual vocês chamam os outros que também são.
Então não tem nada de fake. Eu Eu estou acho falando talvez dados que ele, precisos. eu acho que ele estava falando de discurso fake do governo. Eu tô Ah, acompanhando perdão, você. Marcelo, perdão, Marcelo. Eu tô acompanhando ele, ele tá Eu concordando vi com ele falando. você em tudo. Aí eu sabia que o discurso fake era sobre o pessoal do governo. Perdão, perdão, Marcelo. Achei que você estava dizendo que o meu discurso era fake. Perdão. Não, Já estamos entendi junto agora. aqui, estamos junto nessa. Não, Com você eu sei, relação. Maria. Eu achei ele que eu não conheço. Peço desculpas sinceras aí ao Marcelo Mori por Imagina, e ter me você também foi confundido. educado de qualquer forma, estava querendo conversar e aprofundar mais. É É, verdade. a gente agora, nesse momento, tem, além da questão ambiental seríssima que a gente tá vivendo de forma aguda desde o ano passado, tem a questão indígena, que já vinha sendo discutida também o ano passado, porque sempre houve uma manifestação aberta, clara do governo de deixar de demarcar as terras indígenas, de deixar de proteger esses povos e essas etnias. E agora, essas mesmas etnias estão sob muito risco por conta da pandemia. Mais uma vez, eles mais fragilizados por conta também de falta de recursos de saúde e de acessos, estão aí em risco por conta da pandemia. E eles são os povos que poderiam inspirar a gente a viver de uma outra forma quando a gente tiver a possibilidade de redesenhar o mundo aí fora, né? Você teve contato já com várias culturas indígenas? O que é que você traria para esse novo mundo que pode surgir depois disso? Bom, primeiro, Maria, assim, a gente tinha conversado um pouquinho antes da entrevista, né? E depois que a gente desligou o telefone, eu fui pesquisar mais alguns dados e uma coisa assim, em primeiro lugar, assim, é muito triste. A gente pode dizer assim, é muito triste. Quando a gente tem lideranças como o Cacique Raoni, que é reconhecida mundialmente e aí é humilhada dentro do nosso próprio país, é muito triste. Houve um desmonte no meio ambiente, houve um desmonte em todas as organizações indígenas. Eu não sou envolvido diretamente com Uhum. militância indígena, mas eu tenho lido, tenho me informado e tenho me solidarizado muito, né? O Sim. Ailton Krenak, que é uma liderança, um pensador indígena, eu vi ele recentemente numa entrevista com o André Trigueiro, numa live, mas o Ailton eu lembro dele quando ele foi na minha escola, quando eu tinha 16 anos de idade e estava no segundo colegial, hoje segundo ano de ensino médio, ele veio lá falar da cultura dele. Ele tem um livro bem pequenininho, muito gostoso, que por coincidência, quando começou a pandemia, eu estava no Pantanal e era o meu livrinho que eu estava lendo, que era Dicas para Adiar o Fim do Mundo. Sim. E uma coisa muito bacana que ele fala assim, é que o povo indígena está acostumado a ser resistência, né? Desde que nós brancos chegamos, nós trouxemos pandemias e doenças para eles. O que é Uhum. triste, ontem eu estava ouvindo no rádio, na Rádio CBN, uma enfermeira indígena que está na linha de frente, em São José da Cachoeira, São Gabriel da Cachoeira, que eu já Uhum. estive lá na Amazônia, é uma cidadezinha de 45 mil habitantes, que tem 90% de população indígena, né? Nessa cidade, o hospital não tem UTI e tem 7 respiradores obsoletos, que atendem não só as vítimas de Covid, mas atendem também os demais doentes, né, de outros problemas respiratórios. E aí, Uhum. quando esse pessoal fica realmente doente, ele precisa ser evacuado para Manaus ou Belém, que estão justamente no epicentro da pandemia, com os sistemas de saúde em Já colapso colapsados. completo, já colapsados. Então, a situação do indígena ela fica duplamente difícil. Ele Uhum. não tem recurso lá e, ao ser evacuado... Aí eu estava vendo a entrevista com essa enfermeira, por exemplo, no Parque do Xingu, que o que eles estão tentando fazer é fechar totalmente a entrada no parque para que cada povo fique consigo e não receba a pandemia vindo de fora. E aí Uhum. você tem esses invasores, esses grileiros, esses madeireiros e a polícia e o exército cada vez menos presente por causa de uma política de Estado. Aí ela Uhum. diz que chega lá dentro, ela, enfermeira, não tem EPI, não tem esse EPI moderno, não tem máscara, álcool em gel, pouquíssima quantidade. E Uhum. aí, o Instituto Socioambiental, ISA, que eles dão várias dicas de como ajudar, tal, de como contribuir de alguma forma para essa situação.
Porque daí, além de tudo, pela cultura, dentro da habitação deles, eles não têm acesso à água encanada, que a gente fala pra gente, lava a mão de Sim, tempo em eles tempo. e muitas pessoas, né? Muitos Mas esse outros. cara tem que caminhar até um rio, ele tem que trazer um É, balde, não é essa fartura do mundo moderno. Então, assim, eles estão em sim. situação muito difícil, muito fragilizada, tanto economicamente quanto verdadeiras crueldades do ponto de vista político, e mesmo assim resilientes e vivendo como parte da natureza. Eu acho que a gente tem que aprender essa resiliência com eles, mas também essa batalha, porque não dá São mais para a firmes, né? gente tolerar, né? É. E, bom, falando dessas questões super sérias, tanto naquela ocasião, em 2019, como agora, por conta da pandemia, a gente tem ouvido discussões de uma certa universalização de políticas, sejam ambientais, sejam políticas agora de saúde. Quer dizer, naquela ocasião das queimadas na Amazônia, se falou em, pô, será que a Amazônia não deveria ser cuidada pelo mundo inteiro? E quais seriam os prós e os contras disso, né? Discutiu-se muito, claro que deve ter. É uma questão complexa, mas eu vejo ela de novo agora surgir por conta da pandemia, pensando: será que a gente não deveria ter leis que todas as nações do mundo obedecessem em conjunto para que a gente pudesse unir forças nesse momento para controlar o que está acontecendo, porque outras pandemias podem vir também? Então, eu te pergunto, qual que é a sua opinião sobre a possibilidade de universalizar políticas para o meio ambiente e para a saúde? Eu acho sensacional, Marie, só que a gente tem que respeitar a autonomia política. A Amazônia brasileira é do Brasil, a Amazônia peruana é do Peru, a Amazônia colombiana é da Colômbia, a Amazônia venezuelana é da Venezuela e por aí vai. Mas, com certeza, deveriam haver guidelines universais, e eu acho que aqueles que... Porque a regulação do clima, a riqueza que a Amazônia proporciona para o planeta, ela é universal. Isso. Então, aqueles que já destruíram as suas florestas virem cantar de galo, eu entendo a revolta. Eu não admito a Noruega vir me apontar o dedo e sair num barco de whale watching na Noruega e o cara servir carne de baleia. No barco de observação de baleias, ele servia um hambúrguer de baleia. Falou, você vai me dizer como eu cuido da... Não, ela deve ser respeitada sempre a soberania política nacional. Porém, através de mecanismos de incentivo financeiro. Por exemplo, eu falei agora há pouco do Fundo Amazônia, que o sinistro do meio ambiente criou brigas com a Noruega e com a Alemanha e perdeu esse fundo. Aí teve um valor grande desse fundo, agora eu não tenho os números de cabeça, mas foi coisa de mais de 800 milhões que foram para a Colômbia, para a Amazônia colombiana. Então, eu acho que a gente tem que ter esse controle da Amazônia, mas devem haver valores e princípios. Quando a gente viveu a Segunda Guerra Mundial, a gente teve quando foi reconstruir e a ONU ganhou protagonismo, os judeus, que eu sou judeu, nosso povo que foi perseguido e morto ganhou um estado, e aí uma série de coisas foram feitas. Foi criada a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E tem direitos básicos, como, por exemplo, nenhum ser humano jamais será torturado. E aí você vê um presidente da República de um país recebendo um torturador para homenageá-lo. Torturador, toquei nesse assunto porque ele torturava aí no Araguaia, na Amazônia, o tal do Curió, de Curionópolis. Historicamente, confesso, o torturador foi, aos 85 anos, foi homenageado. Era um homem que tinha que morrer na cadeia, numa solitária, com as condições tremendamente ruins dos presídios brasileiros. Vai igualdade. O cara torturou, tem que ser preso. Então, quando a gente não respeita esses princípios básicos ao ser humano, fica também super difícil de respeitar em relação ao planeta. Maria, o que você falou agora, em 92, se reuniu para pessoal. Depois, em 2012, teve a Rio mais 20. Vamos pensar. Depois teve o Acordo de Paris. Quando a humanidade parece estar andando para frente, tem desvairados como Trump, Bolsonaro e tantos outros que fazem... Sabe aqueles joguinhos que a gente joga com os filhos, ainda mais agora Volte em quarentena, mais ainda? Volte 10 Volte 4 casas. casinhas. A gente está voltando para antes do começo do jogo, né? Volte a montar o tabuleiro e recomece. É muito triste a gente lidar com essas situações,
ainda mais, assim, existem as dificuldades sociais, as pessoas estão lá, é um lugar pobre, é difícil o Estado chegar, mas estava andando para frente, agora começou a andar para trás. Mas me parece que o momento pede um pouco de pensamento global, né? Quer dizer, da proporção do mundo, enquanto a gente está aqui fazendo cada um a sua parte e pensando que a gente está fazendo algo pelo coletivo, me parece que as discussões precisam mesmo ser trazidas na esfera internacional para que a gente possa realmente unir forças e pensar num mundo que é de todo mundo, né? Se a gente ficar cada um cuidando só dos seus próprios contextos, a gente não vai conseguir dar conta das questões que estão rolando a partir de agora, né? Me Eu acho parece. que a vanguarda nesse sentido está na Europa, né? Na União Europeia. Você vê as discussões agora da reconstrução econômica. Acho que é muito importante, porque a gente tem muita gente falando assim, nossa, não vejo a hora de voltar a ser como era antes. Não, pelo amor de Deus! Como era antes, deu errado. Sabe, eu tinha os dados, assim, eu vou falar para vocês. Desmatamento e destruição da natureza aumenta o número de pandemias, aumenta o número de doenças. Cada dólar investido em recuperação da natureza gera 9 dólares. Você acha que essas minhas afirmações são do Greenpeace, da WWF, minhas? Não. São do Fórum Econômico de Davos. A gente precisa redesenhar a forma com que a gente vive, a forma com que a gente consome, a forma com que a gente desperdiça recursos. Marie, só uma coisinha, desculpa me alongar demais na resposta. Imagina, tá ótimo. Mas eu estava lendo uma coisa interessante, que assim, muita gente está falando das vantagens que a natureza está tendo com essa paralisação do ser humano, né? Fala, os macacos estão na rua na Índia, os veados estão andando na rua na Escócia, os canais de Veneza estão com a água mais limpa, a China diminuiu a emissão de carbono. Legal, bom, bacana, mas não resolve nada. Porque, basicamente, as vantagens que a gente está testemunhando hoje são reduções de emissão de carbono devido à diminuição dos transportes. Numa segunda-feira, decretam o fim da pandemia, na terça a gente volta a emitir a mesma coisa dos poluentes. Não adianta esse modelo energético, combustível fóssil, esse consumo desenfreado, excesso de plástico, e com uma população crescente de bilhões de seres humanos, o planeta não comporta. Eu estava lendo um dado oposto, né? De novo, hein? São dados do Fórum Econômico de Davos, da ONU, não de organizações ecochitas das quais eu faço parte e milito. Não, estou falando de dados gerais. Nesse momento de pandemia, nós estamos desperdiçando, nós enquanto espécie, fazendo uma média, nós estamos desperdiçando 33% do alimento que a gente consome. Eu fui ver aqui em casa, tomando um monte de cuidado, 33% não chega, mas uns 15% acaba. Fruta que eu compro, os meninos não comem, alguma coisa que estraga na geladeira. Gente, as pessoas estão passando fome e nós, humanidade, estamos desperdiçando 33% do alimento que a gente consome, dado da ONU. Então, assim, está tudo muito errado. A gente tem que criar redes de solidariedade, onde a gente possa doar o que a gente tem de excedente. E, globalmente, isso eu falei enquanto indivíduo. Agora, globalmente, a gente tem que, sim, igual você falou, buscar um novo modelo do zero. Aproveitar essa pandemia, que talvez seja a primeira de várias. Já a primeira já não é, né? Porque teve a gripe aviária, teve a gripe da MERS, a SARS, enfim. Estão vindo cada vez piores, né? Teve o Ebola na África. Se a humanidade, a minha convicção, já dizia Raul Seixas, o planeta como um cachorro eu vejo. O dia que a gente incomodar muito, se livra da gente um sacolejo. Quer dizer, se a gente continuar como espécie agredindo o planeta até que chegue um ponto em que o planeta não tem como se defender, eu tenho convicção de que o planeta extermina o ser humano. Nós não vamos continuar no planeta, né? Assim como os dinossauros foram extintos. E os vírus são o caminho mais fácil. Imagina só juntar a matança do Ebola com a disseminação do Covid. Gente, pelo amor de Deus, a natureza está fazendo tubo de ensaio para se livrar do invasor. Nós somos o invasor. Ou a gente muda a nossa postura com a nossa suposta inteligência e consciência e começa um novo sistema, um novo
modo econômico, por isso que eu falei aquela hora que não é esquerda ou direita, é para frente ou para trás. Ou a gente começa a criar uma economia verde, sustentável para frente, ou a humanidade está perdida. Você falou algumas coisas que eu ia te colocar também, já numa parte mais inspiracional dessa entrevista, que é o seguinte: agora também, na sexta-feira, a Folha mostrou a intenção de várias metrópoles pelo mundo de tentar manter, de alguma forma, esse benefício que houve na redução de circulação de pessoas e carros, enfim, por conta da Covid. Então, metrópoles como Milão, Amsterdã, né? Amsterdã tem dados que são incríveis. Parece que são 61% das pessoas, eu notei aqui em algum lugar, 61% das pessoas, se não me engano, usam bicicleta ou vão a pé para os lugares, para os seus deslocamentos, ao invés de usarem transporte público ou carro. E essas metrópoles citadas na matéria da Folha, Milão entre elas, estão querendo reduzir mesmo a circulação, inclusive de transporte coletivo por conta da contaminação, e priorizar as ciclovias, priorizar o consumo local, várias maneiras de você tentar manter o que a gente teve de benefício no ar, tudo porque a gente deixou de circular, deixamos de fazer sujeira por aí, né? Então, isso te traz alguma esperança de que a gente pode ser um pouquinho otimista e talvez aproveitar essa janela de oportunidade para mudar de verdade a maneira como a gente vive? O que você acha? Eu acho que eu vou aplicar para um visto para morar em Amsterdã, ou na Nova Zelândia, ou no Canadá. Não, é que assim, a realidade é diferente, né? Eles estão em outro mundo, em outro nível. Por exemplo, meus amigos na Europa, carro, os que têm carro, que são poucos, muitos dos meus amigos na Europa, mesmo com alto poder aquisitivo, eles usam carro só no fim de semana para passear ou alugam carro, porque Sim. a rede de transporte público funciona perfeitamente. Você chega mais rápido no lugar e polui menos, né? Então, assim, todo o transporte, toda a matriz energética na Europa é muito mais evoluída que a gente. Eu acho que eles têm que pensar nisso e nós, países em desenvolvimento, principalmente os BRICS, pressionar para que eles destinem recurso para esse tipo de coisa. O problema é quando a gente pressiona o inverso, né? Quando você consegue o Fundo Amazônia. A gente viu muita crítica no começo desse governo ao Fundo Amazônia. Estou vendo que nosso tempo está chegando ao fim, vou tentar ser conciso. A gente viu muita crítica ao Fundo Amazônia, mas o Fundo Amazônia ele era usado até por prefeituras locais. Então, eram bilhões, mais de $1 bilhão que vinha da Noruega e da Alemanha para ser usado para um desenvolvimento sustentável da economia na Amazônia. Eu acho que a gente tem que, igual alguém escreveu aqui, o Paulo escreveu, abaixa o monóxido de carbono. Exatamente, a gente precisa controlar as emissões, a gente precisa que esses países que já destruíram os seus ecossistemas lá fora contribuam financeiramente para diminuir essa diferença e aí a gente poder pensar em todas as vantagens que essas metrópoles europeias estão pensando, porque aqui em São Paulo é impraticável muitas vezes o uso do transporte público, porque simplesmente ele não chega em toda a cidade. Não tem capilaridade, né? Não tem capilaridade. E é uma cidade muito grande, enfim. Criada, justamente isso, é uma cidade gigantesca, criada sobre bases que não se sustentam, né? Não são sustentáveis de nenhum ponto de vista. E é isso que eu estou perguntando aqui, pensando e me questionando nesse momento. Será que a gente não pode criar uma nova maneira, ou criar outras bases sobre as quais a gente se sustente nossa economia, sustente nossa liberdade de ir e vir? A gente precisa ser dessa maneira, porque não me parece que está funcionando, né? Exatamente. E aí eu te pergunto, para finalizar essa entrevista que foi muito legal, qual é o mundo que você queria desenhar pós-Covid? Então, o que eu falo, assim, para a gente encerrar, primeiro, assim, todas as linhagens espirituais dizem que o ser humano ele só aprende pelo amor ou pela dor. Nós, infelizmente, no Brasil, não conseguimos aprender pelo amor e nós estamos tendo agora a oportunidade de aprender pela dor. Se a gente não aprender nem pelo amor nem pela dor, a gente vai derreter enquanto espécie. O grande problema que eu vejo aqui no Brasil, quando você discute direita, esquerda, não adianta discutir a caminhada se você não sabe aonde você quer chegar. Acho que o negócio é você saber onde você quer chegar. Então, finalizando a sua pergunta, eu sonho para os meus netos, meus bisnetos, um Brasil como a Escandinávia, um Brasil como a Nova Zelândia, um Brasil onde você tenha
a liberdade que o capitalismo proporciona, a chamada social-democracia. Você tem o seu voto, você possa empreender, você possa ter a sua empresa, ter a sua propriedade privada, mas você tem uma meritocracia real. Eu trabalhei numa produtora na Nova Zelândia, onde o filho do presidente e o filho do faxineiro eram da mesma classe na escola. Dependendo do jeito, na próxima geração, o do presidente vai ser faxineiro, do faxineiro presidente. Isso é meritocracia. E com respeito ao verde e à natureza, com uma política sustentável baseada em educação. Né? Esse é o Brasil que eu sonho. E aí a gente procura, no nosso dia a dia, contribuir, semear, para que algum dia a gente possa voltar a caminhar nessa direção. Houveram momentos na nossa história que a gente começou a caminhar para frente. E agora a gente voltou várias casas e está nesse embate polarizado entre esquerda e direita, quando a discussão tinha que ser outra. Frente e trás. Por que monocultura de agronegócio para exportar lá fora? Por que não cada grande propriedade ter uma porcentagem dela para economia familiar, com agrofloresta, empregando o pessoal do campo? Por que todo esse passivo de multas ambientais não é usado numa reforma agrária de verdade? Enfim, a conversa seria infinita, eu não sou especialista em tudo, mas o Brasil que eu sonho é um Brasil social-democrata com respeito pela natureza e que exija dos países que já destruíram que contribuam com essa preservação. Aí acho que é isso, é um prazer falar com o pessoal da Go Outside e espero que juntos a gente vá germinando essa consciência e vamos superar esse momento difícil e ver o que a gente vai reconstruir a partir daí. Sim, vamos nessa. Foi muito legal falar com você, Laurence. Muito obrigada pela sua participação. Queria falar para quem ainda está com a gente que essa foi a terceira entrevista de uma série de lives que a gente está fazendo aqui nas páginas da Go Outside para vocês, para a gente falar sobre natureza, aventura, futuro e também um pouco sobre quarentena para a gente poder compartilhar, que não está fácil para ninguém, não é isso? Então, eu espero isso aí, galera. Eu vou começar a assistir as suas lives. Gostei muito de participar. Quarta-feira tem mais. Só fazendo uma propaganda aqui. O pessoal está perguntando, façam mais. Eu vou estar assistindo as da Go Outside e assistam as minhas também no meu Insta. Está sempre discutindo vários assuntos. Laurence está super ativo aqui na quarentena, trabalhando na página dele. Vai lá conferir. Eu sou a Maria Clara. Foi um prazer estar com vocês aqui. A gente se encontra na quarta-feira. Um beijo. Até a próxima. Obrigada, Laurence. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.